Continuando a resposta à dúvida dos nossos leitores, hoje nós recebemos o seguinte questionamento: como saber se um doente psiquiátrico está dizendo a verdade ou se ele na verdade está simulando uma doença psiquiátrica? Bom, ao contrário do que as pessoas imaginam, o psiquiatra, ele não faz uma avaliação da mente da pessoa para tentar identificar se o que ela está falando é verdade ou mentira. As doenças psiquiátricas, assim como toda doença médica, ela tem uma descrição, portanto, ela é formada a partir de um conjunto de manifestações que a gente chama de sinais ou sintomas, que se agrupam nos indivíduos de maneira mais ou menos parecida, independentemente da cultura, do sexo, do país, do local onde a pessoa vive. Então, a síndrome psiquiátrica, ou seja, a doença psiquiátrica, ela é uma forma de acometimento que é descrita ao longo dos anos, ao longo da história, tem uma forma de acometimento e se apresenta no indivíduo na personalidade da pessoa. Então, é importante lembrar que quando o indivíduo é acometido por uma doença, por exemplo, uma depressão, ele vai apresentar aqueles sinais e sintomas que são descritos na descrição da doença dentro da sua vida. Então, as alterações psiquiátricas são alterações que a gente chama de formais, ou seja, eles têm uma forma de acometimento. Só que o conteúdo, ou seja, a forma como o indivíduo traz, o conteúdo que ele traz na consulta psiquiátrica, esse conteúdo, ele vai alterar de indivíduo para indivíduo. Então, enquanto numa pessoa deprimida, o conteúdo que ela vai trazer na consulta tem a ver com a sua família, tem a ver com a dificuldade que ela vai ter de cuidar da sua própria família, no outro indivíduo que também está deprimido, o conteúdo pode ser outro, pode ser de ruína financeira com relação ao seu trabalho, com relação ao futuro financeiro que ele vai dar para os seus filhos e tudo mais. Então, quando nós vamos fazer um diagnóstico psiquiátrico, nós vamos acessar o diagnóstico através do conteúdo, ou seja, a pessoa vai trazer a história, mas o que vai importar para o diagnóstico não é o conteúdo propriamente dito, mas a forma como aquilo acontece na vida daquela pessoa. Então, se entre os sintomas de depressão, por exemplo, está lá a anedonia, ou seja, a ausência da capacidade do indivíduo sentir prazer, tá? Então, essa alteração formal, em cada indivíduo, ela vai aparecer de uma forma. Então, para uns indivíduos, a obtenção de prazer era com assistir filmes, ir ao cinema, e ele se divertia dessa forma. Já para outro indivíduo, a forma como isso acontecia era fazendo leituras, lendo livros, estudando a história das civilizações. Então, o conteúdo em si não é importante, mas a forma, ou seja, a ausência de prazer que o indivíduo sentia e passa a não sentir mais, isso sim é importante para entrar lá no critério que é a anedonia, a ausência de prazer que o indivíduo passa a apresentar. E da mesma forma, o humor deprimido, por exemplo. O humor deprimido, essa alteração formal, ela vai acontecer nos indivíduos de forma diferente. Então, enquanto no indivíduo nós vamos ver um humor deprimido na forma de desesperança, ou seja, ele se vê desesperançoso e não vê mais saída, em outro, o humor deprimido pode aparecer na forma de culpa.